Existem muitas teorias sobre a história do Brasil, muitas tentativas de explicar o Brasil. Não é muito... Esse fenômeno é recente, você não tem uma historiografia, estudos de história do Brasil anteriores, de uma forma científica, de uma forma assim pensada, muito anteriores ao desenvolvimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no século XIX. Mas existe uma tendência muito grande em considerar que o Portugal é, em grande parte, responsável pelas dificuldades e pelas mazelas do Brasil. Isso é uma tendência que se consolida principalmente após a República, após o fim do Império, e, em parte, ela é motivada por um certo antilusitanismo que não se sustenta muito com relação aos documentos, né? E, em outra parte, por uma tendência de responsabilizar o outro pelos problemas próprios do Brasil. Na verdade, quando se estuda o período colonial brasileiro, todo o processo de ocupação do território brasileiro, a gente vê que Portugal, de todas as formas, tentou manter alguma ordem nessa história, né? Há uma tentativa permanente do rei em estabilizar a sociedade brasileira, dar a ela determinadas diretrizes políticas, adequadas, claro, né, à perspectiva portuguesa e aos interesses portugueses na região, mas a desordem brasileira ou essa disfuncionalidade da sociedade brasileira, ela não pode ser atribuída a Portugal exclusivamente. Na verdade, no período colonial, quando as pessoas começaram a tratar desse assunto e tentar entender por que o Brasil apresentava aquela disfuncionalidade específica que já era comum no período colonial, ou seja, uma certa dificuldade de estabelecer objetivos, uma dificuldade de fazer com que as coisas funcionassem de uma forma regular. Naquela época, havia pelo menos Frei Vicente Salvador ou Gabriel Soares de Souza, eles atribuíam grande parte da responsabilidade de tudo isso. Eles não diziam que o rei não era culpado, na verdade, mas eles diziam que a grande parte da responsabilidade disso tudo era devido às pessoas que habitavam no Brasil e à forma como essas pessoas se relacionavam, seja com os índios, seja com outros portugueses que aqui estavam, sejam com os objetivos na terra. Então, o estudo disso é interessante e alguns autores trabalharam sobre essas particularidades da ocupação brasileira, né, da ocupação portuguesa no Brasil, no litoral da América Portuguesa, no sentido de mostrar essa dinâmica própria, né? Gilberto Freire, por exemplo, chamou muito a atenção a maneira como essas pessoas elas viam os habitantes locais de uma forma totalmente diferente de como espanhóis ou franceses ou outros povos viam os povos com os quais entravam em contato. Os portugueses eles tinham uma certa facilidade no lidar com o outro, que muitos autores atribuem à própria formação cultural portuguesa, né, a presença de mouros, de judeus na tradição lusitana, na maneira como os portugueses viam a questão, né, do outro, do próximo, que fez com que Portugal, de alguma forma, não visse os índios ou depois os africanos como criaturas ou seres que deveriam ser mantidos à margem das suas uniões. Além do que, Portugal tinha problemas graves populacionais e o misturar-se com a terra fazia parte do processo de expansão, né, da expansão portuguesa. Mas há um aspecto da questão, especificamente no litoral da América Portuguesa, que tem que ser chamado a atenção sempre, e isso se observava já no século XVI, se observava no século XVII, e quando nós recuperamos os relatos que existiam daquela época, fica muito claro, uma questão relevante, é que as pessoas que vinham para cá, pelo menos nos 50 primeiros anos da colonização, elas não pareciam querer manter vínculos culturais muito claros com Portugal. Elas se encantavam demais com as coisas que aconteciam aqui e se misturavam com as pessoas numa perspectiva muito relativista, né? Nós diríamos hoje cultural, e essa mistura, inclusive quando a gente estuda várias outras questões relevantes da colonização, isso fica assim muito evidente, essa mistura
acabou transformando muitos portugueses em gentios, índios. Isso é uma coisa muito interessante. E é quando a Companhia de Jesus vem ao Brasil, um dos objetivos da companhia é exatamente, lá no início da segunda metade do século XVI, é exatamente colocar alguma ordem nessa história. Quer dizer, impedir que esse processo de ocupação se desagregasse de tal forma que ficasse impossível para Portugal estabelecer uma ordem ou um sentido na colônia. Havia uma questão de fundo moral muito evidente, muito consistente em toda essa trajetória, né? Então, as pessoas que estavam aqui, elas têm, com relação à Companhia de Jesus e a tentativa moralizadora da Companhia de Jesus, elas têm uma atitude de muita hostilidade que vai se manter pelos séculos subsequentes. Qual é a razão disso? A razão, isso que os cronistas comentam, né, é que o viver aqui era tido como uma existência na qual eles poderiam alcançar um estado de existência social onde não havia pecados, por exemplo, onde eles poderiam fazer o que quisessem e, principalmente, onde eles poderiam oferir lucros fabulosos, intermediando para Portugal diversos produtos que eram importantes de serem obtidos aqui. Inicialmente, como nós já falamos em outra oportunidade, o pau-brasil, mas todo tipo de produtos que vinham da floresta, e especialmente animais silvestres, especialmente papagaios. Existia um ditado, papagaio real para Portugal, querendo dizer que tudo que aqui era produzido e extraído era levado para Portugal. Os negócios eram feitos de uma maneira muito descontrolada, quer dizer, os comerciantes que estavam aqui, os chamados brasileiros, né, aqueles que comercializavam para o Brasil, eles não tinham nenhum tipo de norma ou regra nas trocas, ou seja, eles trocavam toneladas de pau-brasil por espelhos e contas e anzóis, porque isso era o principal elemento para o escambo, para a troca, né? E todos os cronistas, principalmente os da Companhia de Jesus, dizem que isso era horroroso, né? Que o que acontecia em função disso, do ponto de vista da moral e dos costumes e da dignidade das pessoas, era absurdo, né? Você tinha um permanente deslocar de populações, destruição de regras, de estruturas sociais indígenas em função da invasão, né, dessas pessoas que traziam esses produtos que desestruturavam a forma indígena de ser e através das uniões que se faziam, principalmente de natureza afetiva ou sexual, entre os povos que também desestruturava, né, a comunidade indígena original. Os próprios índios, na verdade, eles achavam que esse negócio que eles faziam com os portugueses era também altamente vantajoso, né? E eles não se importavam nem um pouco, porque todo esse pau-brasil que existia aqui era abundante, em destruir florestas inteiras para poder ter esses instrumentos que ocasionavam uma revolução na sua forma de ser. Então, toda a estrutura aqui era moralmente muito desarticulada. E esses elementos originais, essa crise moral original, ela se reproduz nas gerações seguintes, tanto ao longo do século XVI quanto ao longo do século XVII. O Estado português, o que ele vai tentar fazer através da Companhia de Jesus, é criar algum tipo de ordem na qual os índios fossem preservados, né, na sua estrutura tradicional de índios, né, e, nesse sentido, os jesuítas eles trabalhavam para criar famílias, preservar os índios do contato com os brancos, fazer com que índios e brancos só negociassem em feiras, impedir ao máximo possível que esse tipo de troca fosse realizado, porque essas trocas desagregavam moralmente, né, tanto as populações indígenas quanto as populações portuguesas que estavam ali em contato. O rei ele vai tentar de diferentes maneiras, diversos reis, né, ao longo dos séculos XVI e XVII, eles vão, através da Companhia de Jesus, tentar moralizar essa relação, criar um tipo de hierarquia social entre portugueses e índios, como acontecia na América Hispânica, né, uma hierarquia social que permitisse a sociedade funcionar corretamente. E eles vão, para isso, os portugueses, transferir uma série de direitos, privilégios à Companhia de Jesus.
E entre as principais ações está a contínua insistência do governo português em libertar os índios, impedir o cativeiro deles, acabar com a escravidão, porque a escravidão indígena era também dos elementos centrais de desagregação social na colônia, porque as pessoas capturavam os índios e as levavam como escravas para trabalhar nas plantações do litoral ou qualquer outra atividade que eles tivessem ali produtivas, e isso também gerava conflitos intermináveis. Então, a questão da escravidão indígena era uma questão central para o governo português, né? E ele, todo o tempo, os reis vão emitir regras tentando limitar ao máximo essa escravidão ou tentando criar critérios, né, de legalidade e justiça, se possível, da escravidão. Se bem que mais tarde, no final do século XVII, quando a colonização portuguesa chegar na Amazônia, através do Maranhão, e ali você tinha uma população indígena imensa, o rei de Portugal vai tomar uma decisão que vai precipitar uma série de crises, de realmente impedir definitivamente qualquer forma de legalização de escravidão indígena, porque estava claro ali para Portugal que ele precisava ter uma população produtora, trabalhadora, que vivesse em harmonia com os colonos. Então, tudo aquilo que acontecia era absolutamente fora do regular, né? Era uma coisa absurda e que não fazia, na opinião de Portugal, um sentido se você pretendia transformar o Brasil em alguma coisa estável, né? Em alguma coisa. Inclusive, a própria entrada em cena da escravidão negra no Brasil, ela se torna importante e relevante na medida em que os africanos vão preencher vazios de mão de obra gratuita, que era impossível e que vai se tornar cada vez mais difícil ao longo do século XVI, em função das medidas protecionistas dadas por Portugal. Então, esse movimento configura um problema de fundo na sociedade brasileira, que é uma dificuldade muito grande que existe desde o período colonial em se estabelecer uma política de harmonização social, de equilíbrio social eficiente. De diferentes formas você tem mesclas e misturas entre os diferentes setores sociais e, ao mesmo tempo, formas incontroláveis de violência social que se avolumam de forma dramática até o século XVIII. E com a entrada dos africanos, você ainda tem um outro componente, que é a escravidão africana, sobre a qual os jesuítas não tinham uma administração direta, na medida em que a questão deles dizia respeito aos índios, mas que os jesuítas tentavam também disciplinar de alguma forma, porque as relações de escravidão também eram consideradas, as africanas principalmente, eram consideradas pelos jesuítas como outro polo de desagregação moral na sociedade. Então eles tentavam de todas as maneiras fazer com que houvesse algum tipo de humanidade ali, etc., mas é incontrolável e inadministrável, durante os 3 primeiros séculos, essa perspectiva selvagem da colonização brasileira. E ela, um aspecto assim, particular disso, é que essas pessoas, esses colonos, nós diríamos assim, esses povoadores portugueses, ou com o passar do tempo, os seus descendentes, aquelas pessoas que vão surgir ali mescladas, fruto de uniões entre portugueses e índios, entre portugueses e africanos, eles trabalhavam de uma forma extremamente isolada e egoísta, tentando enriquecer de uma forma rápida, o mais rápido possível, e sem grandes preocupações com a construção do espaço público. Isso também é uma outra crítica que os observadores faziam. Cada um olhava por si apenas, né? E isso gerava uma impossibilidade também da própria gestão da coisa pública no período colonial. Embora o governo português tentasse inibir a escravidão indígena, tentasse estabelecer algum tipo de moralidade nas relações comerciais, ele tinha dificuldade de colocar até uma ordem civil eficiente na colônia. Havia uma resistência imensa dos colonos, dos povoadores, uma resistência imensa a aceitar regras que tivessem validade geral. A ideia ali era explorar o máximo possível, retirar o máximo possível das relações
enviar isso a Portugal, retirar disso dinheiro. Era muito comum que eles viessem e rapidamente voltassem a Portugal, depois de ter conseguido alguma coisa, né? Mas, de qualquer forma, eles desprezavam totalmente o ambiente local. Então, não havia nenhuma preocupação em manter alguma lógica ordenada dentro do espaço de ocupação colonial. O Sérgio Buarque de Holanda, ele tem um livro que ele fala de como as cidades portuguesas eram, e ele chama a atenção de que as cidades portuguesas, diferentemente das cidades espanholas, elas eram absolutamente desordenadas, né? Elas não tinham uma ordem clara para a sua instalação, para o seu funcionamento. As ruas eram tortas, eram estreitas, elas iam se desenvolvendo e surgindo em função, quase num movimento natural, numa lógica espontânea. E isso estava ligado à mentalidade dos primeiros colonos, das segundas, das terceiras, das quartas e das quintas gerações. E essa marca de uma certa selvageria nas relações sociais brasileiras, que se instalou durante a colônia, durante o período colonial, como se chama o período colonial, esse período de ocupação de Portugal, de administração Portugal direta do Brasil, isso passou adiante. Ou seja, isso nunca desapareceu de todo da sociedade brasileira. O Brasil ainda continua, em grande parte, um país extremamente desordenado, onde a insistência de se obterem ou de se aceitarem regras gerais de conduta, onde essa exigência, que é uma exigência até para o próprio sucesso da sociedade, onde essa exigência é, então, negada permanentemente pelos agentes sociais e econômicos. É claro que a gente não pode comparar o Brasil de hoje. O Brasil ele necessita e tem hoje regras e leis e constituições que funcionam mais ou menos, mas a resistência que existe hoje ao cumprimento das leis em parte, equidistante dessa matriz fundadora da sociedade brasileira, né? E não faltaram, no período colonial, aqueles que advertiram sobre o caráter negativo dessa realidade, e não faltaram também aqueles que tentaram modificar essa realidade. O problema é que essa realidade ela se tornou muito mais forte, muito mais presente, muito mais interessante aos protagonistas do que qualquer outra mudança, né, de caminho que pudesse ser adotado. Então, esse é um elemento assim, muito relevante, a gente sempre tem que anotar sobre as origens da sociedade brasileira e seus problemas de fundo, né, que nunca foram totalmente solucionados.